Então, acabamos de ver o teorema trabalho-energia cinética. Vamos agora para um outro teorema trabalho-energia, que é o que a gente chama de energia potencial. Então vamos analisar a seguinte situação. Vou botar o solo, né? E vamos botar um corpo de massa qualquer, massa M aqui. Então a situação vai ser o seguinte: eu quero estudar o deslocamento desse corpo, né, a partir do trabalho realizado pela força-peso, quando ele está dentro de um campo gravitacional. Ou seja, existe um G, né, ou seja, esse corpo está num campo gravitacional, né, sempre, vamos botar sempre a Terra como exemplo, mais simples, né? Ele tem uma massa M, e o que vai acontecer é o seguinte: ele vai sair dessa posição aqui, que eu vou chamar de 1, né? Porque imagina, a situação é essa daqui, ó. Isso aqui, ó. A situação é essa, né? Ou seja, ele está no ponto 1 e vai para o ponto 2, né? Então eu quero estudar o movimento. Ele poderia ir até o chão aqui, mas eu só quero estudar o movimento daqui até aqui, né? Ou seja, daqui até aqui, quem está realizando o trabalho? Peso, né? Porque a força que está atuando aqui é a força-peso, devido ao campo gravitacional. Então, consequentemente, ó, tem força, tem deslocamento, consequentemente a força-peso. Então vamos analisar esse movimento, né, através do que a gente já viu de trabalho. Então aqui, vou dizer que é um ponto 1, e ele vai estar numa altura que eu vou chamar H1. Né? E aí ele vai até um ponto, o corpo vai chegar num ponto 2, vai chegar aqui o mesmo corpo, né, numa altura H2. Então ele vai sair daqui para cá. Se você observar, ele faz esse movimento devido, vamos tirar o atrito para facilitar a ideia, né? Então, se somente tem a força-peso, vou chamar de FP, força-peso atuando, ele vai sair daqui do ponto 1 e aí ao ponto 2. Então vamos lá. O que a gente sabe do trabalho? Que trabalho é força vezes deslocamento. Porque observe uma coisa: onde está o vetor de deslocamento aqui? Ó, o movimento está na vertical. O vetor de deslocamento aponta para o sentido e direção do movimento. Então, ó, o vetor de deslocamento está aqui, ó, chamar de D. Então nota, esse é o vetor de deslocamento. Então o que você vai ter? Você vai ter que o movimento, né, se dá aqui na vertical, logo simplesmente trabalho é simplesmente força vezes distância. Porque o ângulo aqui o ângulo entre a força-peso e o vetor de deslocamento é o quê? Zero. É aquele primeiro caso do θ igual a zero. Então na verdade vai ser o quê? Trabalho vai ser a força vezes o deslocamento, né? E o deslocamento quem é? É isso aqui, ó. Ele saiu do ponto 1 e chegou ao ponto 2, né? Então vai ser a força, que no caso é a força-peso, vezes o deslocamento. E quem é o deslocamento? Ó, observa. Essa distância aqui, ó, que está nesse amarelo, concorda que vai ser H1 menos H2? Ó, analisa, ó. H1 é essa distância toda aqui, até o solo. H2 é esse pedaço daqui. Ou seja, quanto vale esse pedaço? Se eu pegar isso tudo e tirar esse H2, eu tenho esse pedacinho, né? Então eu vou chamar isso daqui de ΔH. E eu sei que ΔH é H1 menos H2. Então vamos botar aqui ΔH, né? Então, tá lá. O deslocamento é o ΔH e a força que está realizando o trabalho é a força-peso. Vamos abrir essa expressão. Então, como eu acabei de ver, quem é ΔH? H1 menos H2. Então eu vou ter que trabalho é a força-peso vezes H1 menos H2. Peso eu sei que é massa vezes gravidade. Então massa vezes gravidade, H1 menos H2. Posso aplicar uma distributiva aqui, né? Eu tenho que trabalho vai ser mgH1 menos mgH2. Novamente uma expressão que está me dizendo algo a respeito daquele conceito inicial de energia que eu falei. Observa que
no anterior trabalho e energia que a gente calculou anteriormente, o trabalho era calculado através de uma quantidade que dependia da velocidade, numa situação inicial e numa situação final, que eu batizei de energia cinética. Agora nota, o trabalho também pode ser expresso pela variação de uma outra quantidade, que não depende agora da velocidade. O importante é que essa grandeza, verifica, ela depende da posição que o corpo está. Nota, não tem velocidade aí, tem posição só, né? H1, que é aqui, e H2. E na mesma situação, é a mesma grandeza, massa, gravidade e posição. Numa situação inicial, massa, gravidade, posição, numa situação final. Então, a essa grandeza, massa, gravidade e altura, no caso posição, né, ela foi definida como energia, foi batizada na verdade como energia potencial gravitacional, que em alguns livros você vai ver como U, eu vou usar como energia potencial gravitacional, EPG. Então EPG simplesmente é o produto da massa, da gravidade e da altura, né? Ou seja, é uma energia, é um tipo de energia diferente da primeira. A primeira dependia da velocidade, essa daqui depende da posição, ou seja, mesmo parado, o corpo pode possuir esta energia. Então é um tipo de energia que, se você pensar, pode ser armazenada por um corpo, armazenada por um sistema, né? E como a gente já tem a ideia de que a energia pode se transformar, então você pode pensar no seguinte: ora, eu posso chamar ela de potencial. Por quê? Porque um corpo que possui esse tipo de energia, um corpo que armazena esse tipo de energia, tem potencial para transformar em outras formas de energia. Essa que é a grande questão, né? Então, um corpo pode armazenar esse tipo de energia, que você vai ver que tem outros tipos de energia potencial, né? E essa energia armazenada, o corpo pode estar parado, em repouso, porém com essa energia armazenada. E algum processo químico ou não, mecânico, pode vir a fazer com que essa energia armazenada, que é potencial, seja transformada em algo, em outro tipo de energia, né? Então, se você observar, eu tenho a energia, então, potencial gravitacional numa situação inicial, que ele estava em 1, menos energia potencial numa situação final. Então tem uma diferença aqui, né? Então, se você for escrever a fórmula de trabalho, você vai ter a energia potencial gravitacional inicial, chamar de I, menos a energia potencial gravitacional final. Nota que daquele jeito que dá, não dá para escrever como variação, né? Porque variação a gente sabe que é final menos inicial. Então, para a gente escrever aquilo como variação, né, simplesmente é só você colocar um menos na frente, né? Porque aí você bota o menos na frente e você fica ao contrário, né? Ó, porque quando você põe o menos na frente, vai ficar isso aqui, ó: energia potencial gravitacional final menos energia potencial gravitacional inicial. Nota que eu usei um artifício somente para aparecer a variação, né? Porque na verdade, ó, eu não mudei, a equação continua a mesma. Nota que eu só fiz um artifício, porque ó, energia potencial gravitacional inicial é positiva, né? Aqui, ó, ela, na segunda expressão também é positiva, né? Porque menos com menos dá mais. A energia potencial gravitacional final é negativa, ó. Aqui ela é negativa. Então eu não mudei a expressão, né? Eu simplesmente escrevi ela de uma outra forma, mas continua sendo a mesma, somente para justamente colocar como variação. Aí agora sim, né? Isso daqui é o final menos inicial, uma variação. Então eu posso escrever que trabalho é escrito como menos variação da energia potencial gravitacional. No fundo, essa equação você pode generalizar, porque a gente verifica que essa energia potencial você não precisa ser gravitacional, qualquer energia potencial. Ou seja, o trabalho pode ser escrito como variação negativa de qualquer energia potencial, né? Vocês vão ver depois que trabalho é escrito como variação de energia potencial elástica e etc, né? Então tá aí
a segunda equação, né, que dá o teorema trabalho-energia. Na verdade a gente chama teorema trabalho-energia gravitacional. Ok, então já conseguimos linkar, né, conseguimos unir então até matematicamente, né, os conceitos de trabalho e energia. Se você notar, a própria energia potencial gravitacional também tem unidade Joule, né? É só você ver. Que é a energia potencial gravitacional? Ó, é a unidade de massa, quilograma. Não é assim sempre, né? Gravidade, metro por segundo ao quadrado, e a altura, que é dada em metro. Então, novamente, você tem aqui, ó, quilograma, metro por segundo ao quadrado é Newton. Então, Newton vezes metro, você tem o Joule. Então, tá aí. Então, encontrado o trabalho, verificamos o conceito de trabalho e conseguimos unir, né, os conceitos do trabalho e energia justamente pelos teoremas de trabalho e energia, tá? Tanto cinética quanto potencial.